irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui nos nossos devocionais semanais, ou seja, toda semana, quinta-feira, nós temos um salmo para nós estarmos juntos apreciando a palavra do Senhor para as nossas vidas. Então, toda quinta-feira nós temos um salmo e eu espero que você carregue esse salmo, então, no restante da semana até a próxima quinta. Hoje o Salmo 79, mais um salmo de Asaf. Esse salmo de Asaf, o Salmo 79, é interessante que ele lembra as palavras de Jeremias, os lamentos de Jeremias. É um salmo escrito em meio às ruínas de Jerusalém, após ela ter sido invadida e completamente destruída. Asaf amava a sua pátria, amava a nação de Israel. E ele, quando vê então Jerusalém destruída, ele fica desolado, ele fica triste. E só existe um a quem ele pode recorrer, e também nós, quando nós estamos aflitos, quando nós estamos desolados. É a pessoa do nosso Deus, o nosso Senhor. Quando nós amamos o nosso país e nós vemos ele sendo destruído, é natural nós ficarmos tristes. Afinal de contas, é nesse país, é nessa nação que nós fomos colocados, assim como Asaf também foi colocado na nação de Israel. Ainda que pese a mais sobre isso, é que Israel é a nação de Deus. Então nós, que somos brasileiros, amamos a nossa pátria, ficamos tristes quando a nossa nação começa a ser atacada, seja internamente ou externamente. Da mesma forma, Asaf também ficava porque era a sua nação. Mas nós, sendo brasileiros, ainda, além de amarmos o nosso país, devemos também amar Israel, que é a nação escolhida pelo nosso Deus, a nação pela qual nós obtivemos conhecimento do relacionamento dos seres humanos com Deus, porque Deus se revelou por meio da nação de Israel. Então devemos amar o nosso Brasil, devemos amar também Israel. Então nos juntemos a Asaf nesse momento de dor, nesse momento de tristeza de Asaf, quando ele tem a sua alma abatida e ele busca a Deus então, ali em meio às ruínas de destruição que sobraram após o ataque à cidade de Jerusalém. Vamos lá, faço a leitura então do Salmo 79, primeiro apenas dos 4 versículos que iniciam esse salmo. A assolação de Jerusalém, Salmo de Asaf. Ó Deus, os gentios vieram à tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras, deram os corpos mortos dos teus servos por comida às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram o sangue deles como a água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os enterrasse. Somos feitos opróbrio, ou seja, vergonha, para nossos vizinhos, escárnio e zombaria para os que estão à roda de nós. Asaf inicia esse salmo descrevendo a destruição que está diante dos seus olhos, as ruínas de Jerusalém após o ataque que sofreu, os corpos jogados ao chão sem serem enterrados e os animais se alimentando desses corpos, as aves se alimentando desses corpos, dos corpos dos seus conterrâneos, dos corpos dos filhos de Israel, os corpos dos servos de Deus, que é assim como ele se dirige aqui. Nós sabemos que Jerusalém, quando atacada, ela sofria castigo do Senhor sobre ela. E por vezes Deus usa os ímpios para castigar os seus. E isso nós vemos nos relatos bíblicos. Então não estranhe se um crente está sofrendo pressão, perseguição, a maldade dos ímpios, e Deus tem permitido, porque às vezes esses cristãos podem estar debaixo do castigo do Senhor. Nem sempre, mas às vezes pode ser. Quem é a pessoa adequada para avaliar se é castigo de Deus ou é uma perseguição por pregar o nome do Senhor, estando em obediência a Deus? A própria pessoa. Não cabe a nós que estamos fora dessa situação avaliarmos se uma pessoa, se um crente em Cristo está sendo atacado, castigado
por Deus ou se ele está sendo perseguido por ser obediente a Deus. Isso cabe à própria pessoa. É lógico que alguns casos são evidentes, são claros aos nossos olhos, mas naquelas questões mais sensíveis, a própria pessoa que deve saber, até porque é ela que necessita se arrepender diante de Deus. No caso de Jerusalém, Asaf está se dirigindo a Deus, descrevendo então e lamentando a situação em que Jerusalém se encontra. E logo a seguir ele passa a fazer o pedido de socorro a Deus. Um pedido que engloba tanto o pedido de perdão, quanto também o pedido de ajuda, e ainda acrescentado da argumentação do porquê Deus deveria ajudá-lo. Né? Por que ele entende que Deus deveria naquele momento intervir naquela situação. Faça a leitura então do versículo 5 ao versículo 12. Até quando, Senhor? Acaso te indignarás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre os gentios que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembres das nossas iniquidades, ele reconhece. Iniquidades passadas dos seus antepassados. Venha ao nosso encontro depressa as tuas misericórdias, ainda que nós não mereçamos, que o Senhor venha ao nosso socorro. Por isso, misericórdia, e não graça. Misericórdia, o favor imerecido de Deus. Pois já estamos abatidos, muito abatidos, diz o final do versículo 8. Versículo 9, ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome. Está aqui a argumentação. Auxilie a nós, não porque nós merecemos, mas por causa da glória do teu nome. Nós somos o teu povo. Então, repito o versículo 9, ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos, e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome, não porque nós merecemos, mas pelas promessas que Deus fez a eles, pelas promessas que Deus fez a nós. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, venha em nosso socorro. Faça a leitura do versículo 10. Porque diriam os gentios, onde está o seu Deus? Se ele conhecido entre os gentios, seja ele conhecido entre os gentios, à nossa vista, pela vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. Venha perante a tua face o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte, ou seja, aqueles que restaram com vida após o ataque, mas que estão presos e que irão ser mortos, executados. Deus ouça o clamor deles e socorre, então, a sua nação. Versículo 12. E torna aos nossos vizinhos no seu regaço 7 vezes tanto da sua injúria, com a qual te injuriaram, Senhor. E aqui, então, Asaf encerra esse clamor, esse pedido de perdão pelos seus pecados, pelos pecados dos seus antepassados. Ele pede socorro a Deus, ele pede que Deus castigue aqueles que estão então os castigando, os oprimindo. E aqui tem todo esse pedido de Asaf com a argumentação correta, ou seja, pela fidelidade no nome de Deus, pela honra às suas promessas, pela honra ao teu nome, não que eles mereçam. E encerra com o versículo 13, então, mais uma vez, como nós costumamos encerrar os salmos, com adoração, com louvor, com elogio a Deus. 13. Assim nós, o teu povo, e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração, cantaremos os teus louvores, ou seja, pela grandeza de Deus, pela majestade, pela soberania do Senhor, e em especial nesse caso, pelas suas misericórdias para com o povo de Israel, pelas suas misericórdias para conosco, cada um de nós, que somos pecadores, e Deus ainda assim nos perdoa pela sua grande bondade. Que Deus te abençoe. Até quinta-feira que vem com o Salmo 80.